Bom, hoje eu vim comentar um pouco acerca da leitura que eu acabei de terminar, né, do George Orwell, 1984. Eu li a versão traduzida do Alexandre Hübner, acho que é assim que se pronuncia, e da Heloísa Jahn. Então, os créditos merecidos a esses tradutores. O primeiro ponto que é extremamente relevante e eu acho que é mais visível assim que você começa o livro, quando o narrador descreve o cenário, o contexto, como a vigilância é dada, é justamente a vigilância exacerbada. E esse exagero de vigilância é perfeitamente cabível dentro do contexto, porque é uma referência direta ao comunismo. Inclusive, quando a gente lê a descrição do personagem líder da Oceânia, né? Que é o grande irmão, em inglês Big Brother. E sim, existe uma relação direta entre o Big Brother de Orwell e o programa de televisão que a gente conhece. Então, é perfeitamente compreensível a vigilância que existe ali. É uma vigilância constante, onipresente, ininterrupta, perfeita, ela se encaixa em qualquer situação. Não existe privacidade, não existe liberdade. E, claro, apesar do livro fazer uma relação com o comunismo, não significa que o nazismo ou outros estados totalitários que não são de esquerda são aprovados. E o livro não deixa isso claro, né? E eu acho que nem precisa, porque é uma coisa ridícula. Estado totalitário, novamente relembrando uma frase que eu vi num documentário, vinda de um indivíduo com grande propriedade para falar isso. É preferível uma democracia deficiente do que um Estado totalitário. Uma outra coisa que eu percebi nessa obra foi o sentimentalismo que existe no personagem de Winston, principalmente nos momentos que ele lembra da mãe dele e nos momentos que ele tá com a Júlia. Bom, eu descrevendo isso não é nenhum tipo de spoiler, né? Mas a partir do momento que ele encontra ali um sentimento dentro dele, nessa situação em que, no contexto comunista, ali descrito, não poderia haver sentimentos, você começa a se envolver de uma maneira incrível. E é muito legal, porque um sentimento não autorizado aflora dentro de um homem e aquilo leva ele a ruínas, né? Enfim. Agora, se esse livro é acadêmico ou não, entende? É um livro que é perfeitamente possível de ser cobrado num vestibular, porque é um livro fantástico. Mas eu acho que se a gente restringir o livro somente ao meio acadêmico, vai complicar muito, porque, novamente, as pessoas que não são do meio acadêmico vão deixar de ler a princípio. Por exemplo, um personagem, um indivíduo, uma pessoa de classe média que leria 1984 por pura e simples diversão. Agora talvez ela veja o livro com outra ótica por ele pertencer a um vestibular. Mas isso aqui é completamente irrelevante. E de qualquer forma, fazendo parte de um meio acadêmico ou não, o livro vale muito a pena. Um outro ponto interessante do livro, e que inclusive traz a gente para uma nova discussão, que é: será que estamos vivendo a distopia descrita? Será que aquilo ali é possível, é factível? E nessa pergunta a gente tem alguns pontos, aliás. E o primeiro deles que eu cito é a linguagem. A linguagem do cenário ali, do país, né, da região, da Oceânia, é a nova fala. Eu não sei como está em outras traduções, nem como está no original. Mas a nova fala, para mim, significou muito o politicamente correto.
no sentido estrito dessa palavra, porque é uma linguagem autorizada e que vem do governo. E se vem do governo ali no contexto, é boa, é a correta e é a que tem que ser usada. Inclusive ele deixa muito claro pra gente várias e várias vezes que haverá um dia que a nossa maneira de falar vai ser abolida e o que vai entrar no lugar é a nova fala, né? Então eu acho que existe um choque entre o politicamente correto e o tradicional. E novamente, essa é uma pauta progressista de destruir o tradicional, aquilo que já está arraigado na sociedade. Enfim, agora, um outro aspecto muito interessante é o do Big Brother, é o da vigilância. E aí eu consigo fazer uma breve relação com Bauman. O Bauman, em dado momento no livro dele, eu não me recordo se é no Globalização ou no Modernidade Líquida. Se eu não me engano, é no Modernidade Líquida. Ele descreve pra gente como que é a nova forma de vigilância moderna, né? Como que a vigilância se dá na modernidade. E como que é? Agora a gente não é mais vigiado. Não existe mais um olho que olha para nós sem nós sabermos, como era no panóptico. Agora existe um super panóptico. E ele usa essas palavras. E o super panóptico consiste em quando o vigiado fornece suas informações de boa vontade, de boa fé, em troca de maior mobilidade, seja social, financeira, etc. E aí, o livro traz pra gente um elemento que são as teletelas. Então, será que existe alguma teletela em nossa realidade? Eu vejo a teletela no nosso celular. Eu vejo. Porque a gente fornece nossos dados, a gente inclusive temos risco de ser vigiados, e podemos, e já somos, se exagerarmos. Então, é uma situação grave, é uma situação crítica, é uma conversa do livro que é muito mais profunda do que simplesmente a história, porque ela é perfeitamente possível. E se agravada só um pouquinho, ela é exatamente como no livro. Isso que é impressionante. A gente está um passo antes da realidade descrita na obra. A última coisa que eu queria só mencionar são os 2 minutos de ódio. Ali dentro do contexto do livro, existe um inimigo comum, né? Como todo Estado totalitário. Por exemplo, o anarquismo é contra os comunistas, os fascistas, enfim. O fascismo é contra o comunismo. Existe um inimigo comum em todo Estado totalitário. Isso me parece um pouco lógico. E no livro, o personagem que é o inimigo comum do socialismo inglês é o Goldstein. Então existe um momento do dia em que todos os cidadãos precisam passar 2 minutos gritando e odiando aquele personagem. E já não fazemos isso aqui em nossa realidade. Se a gente abrir o Facebook, por exemplo, e você, sei lá, é de um caráter esquerdista, você é de esquerda. Quando você abre o seu Facebook e você dá com a cara do Bolsonaro, ainda que de maneira inconsciente ou, sei lá, espontânea, você vai sentir ódio. E da mesma maneira, se eu sou um direitista, extremista, e eu abro o meu Facebook e dou de cara com Gleisi Hoffmann, Lula, você abre os comentários, é personagenzinho vomitando, é neguinho gritando, porque existe um ódio e todo mundo sente esse ódio. Entendeu? Então, dentro da nossa sociedade hoje, Brasil, 2018, nós temos inimigos comuns entre os grupos. O pessoal da direita odeia o Lula, o pessoal da esquerda odeia o Bolsonaro, tem alguns que odeiam ambos, outros odeiam os cristãos, outros odeiam os islâmicos, alguns odeiam o Trump. Enfim, é um ódio que excede muito mais
que 2 minutos.